Boa noite a todos. Hoje nós vamos dar continuidade a um estudo que a gente começou lá no início do ano, falando do livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, psicografia de Chico. Nossa intenção hoje não é contar a história do livro, mas ler e falar de alguns tópicos muito importantes para nossa compreensão de como é que se dá esse estágio em que nós passamos entre a terra, onde nós estamos, e o céu, que é o mundo espiritual. Então a gente começa aqui no prefácio, que é feito por Emmanuel, onde ele diz: em cada capítulo do livro encontramos com nós mesmos, com os nossos velhos problemas de amor e ódio, simpatia e desafeto, através da cristalização mental em certas fases do caminho, nos nossos sonhos imprecisos e nas penumbras das paixões que nos arrastam aos desfiladeiros. O que Emmanuel está dizendo? Ele está dizendo que o livro trata exatamente de uma jornada, de uma encarnação, se passando entre o planejamento espiritual, no mundo espiritual, e a realização do que foi planejado aqui na Terra, no mundo carnal, no mundo material. Pois a doutrina espírita, ela matou a morte. Depois da doutrina espírita, ninguém morre. A doutrina espírita amplia a nossa visão e essa jornada vai muito além do berço ao túmulo. Nós continuamos a vida após o túmulo. Então, como a doutrina amplia a nossa visão, ela também aumenta a nossa responsabilidade. Porque todas essas jornadas que nós temos entre a terra e o céu visam o nosso melhoramento e a nossa evolução. E ao longo deste caminho, nós sempre vamos cristalizando em nosso perispírito tudo o de mais importante que vai nos acontecendo. O que é o perispírito? É uma matéria de quinta essência, que ela não é nem material, nem espiritual. Ela está no meio do caminho e ela serve para envolver o nosso espírito para que ele possa se ligar ao corpo. Então ela seria a cola que liga o nosso espírito ao nosso corpo. Eu sempre digo isso, mas é uma verdade dita por Divaldo. O espírito é pura energia, a luz divina. Se ele fosse ligado diretamente ao corpo sem o perispírito, ele mataria o corpo eletrocutado. Então ele envolve o espírito para que o espírito possa se encaixar e se ajustar ao corpo. E o que dá o formato ao nosso corpo físico são as impressões que já tem gravadas no nosso perispírito. Sejam impressões essas definidas no céu, no mundo espiritual, para quando voltamos a reencarnar e trazemos essas impressões já definidas no perispírito. Todos os grandes acontecimentos da nossa vida, sejam acontecimentos positivos ou negativos, ficam armazenados, cristalizados no nosso perispírito. Então, a pessoa que foi assassinada na última encarnação, ela traz consigo esse parecer, esse medo. A pessoa que foi traída traz em si talvez essa insegurança. Tudo o que nós vivemos de positivo e negativo, os grandes momentos se cristalizam em nosso perispírito. Se foram momentos bons e momentos em que eu pratiquei o bem, isso auxilia na nossa evolução. Se foram momentos onde eu derrapei e pratiquei o mal, ele se cristaliza e ele só se desfaz, se descristaliza quando eu reviver esse momento.
Se eu fizer o mal ao outro, o meu perispírito grava esse momento e passa a emitir as mesmas ondas e frequências do que eu fiz ao outro. No momento em que eu sintonizar com determinada pessoa e sentir em mim o que eu fiz o outro sentir, reviver esse momento, eu descristalizo, eu quito esse débito. É por isso que o ensino emocional e cristão é tão importante. Mas a nossa sociedade só dá valor ao ensino técnico e científico. E é responsabilidade dos cristãos avançar no estudo das emoções e do Cristo. Eu não estou dizendo aqui que não é importante estudar, se formar, ter conhecimento científico. Muito pelo contrário, a doutrina espírita incentiva isso, porque a doutrina espírita é ciência, filosofia e religião. Aliás, uma pessoa instruída é uma pessoa mais arejada, mais aberta, mais de bem com a vida e com as diferenças entre todos nós, seres humanos. Mas se nós tivermos apenas o conhecimento científico e não compreensão cristã e emocional, nós descemos os desfiladeiros. Porque ninguém entra em depressão porque nunca estudou arte moderna. Porque ninguém se suicida porque não sabe fazer logaritmo ou uma conta de divisão. O que nos leva à depressão e que nos leva ao extremo da depressão, que é o suicídio, são sempre as questões emocionais. E a doutrina espírita tem papel fundamental neste ensinamento, para que em todos os bancos de casa espírita consigamos compreender questões muito profundas, como duas que eu coloquei aqui: como ser prejudicado por alguém e não se afogar na mágoa, como sofrer uma frustração e se manter sereno e confiante em Deus. No domingo passado eu passei por uma grande frustração que quase destruiu o meu domingo inteiro. Na porta lá de casa, no muro do lado de fora, eu tinha 2 pinheiros italianos chamados Cipestre, a marca, o modelo. Ele é comprado aqui mesmo na nossa cidade, não veio da Itália não. E ele já estava grande, bem maior que eu, 2 pinheiros muito bonitos. A gente está cuidando e adubando e juntando terra no pé dele e podando para ele crescer. E aí no domingo passado, às 9 da manhã, quando eu abri o portão para sair de casa, cadê os pinheiros? O ladrão roubou os pinheiros, cavou no pé e levou o pinheiro embora. Gente, mas eu fiquei tão chateado. Eu pensei, nossa, mas roubar a planta. Podia ter pedido, né? A gente fazia uma muda. E o pior de tudo é que o pinheiro agora não é meu e nem dele, porque na pressa de furtar os meus pinheiros, cavou tão mal cavado que arrancou de uma vez e não tirou as raízes. A toceira estava lá. Significa que nesse domingo já secou e já morreu, então nem meu nem dele. E aquela chateação estragou o meu domingo de manhã, sabe? Já era meio-dia e eu ainda estava azedando na frustração de ter sido roubado. Aí eu pensei assim, peraí, domingo é o meu único dia de folga, porque eu trabalho de segunda a sábado. Se eu passar o domingo inteiro azedo assim, eu vou perder meu único dia de folga na semana. Então eu vou precisar mudar o meu padrão vibracional e o meu padrão mental para eu me desligar dessa situação, para que eu possa aproveitar o resto do meu domingo. E é fácil fazer isso? Não é. Mas não é impossível. Principalmente quando a gente sabe o que acabamos de estudar no livro Entre a Terra e o Céu. Que tudo o que nós fazemos, de bom ou de ruim, cristalizamos no nosso perispírito. Então quer dizer
que tudo que eu faço, eu passo a emitir ondas na mesma vibração. Se eu lesiono alguém financeiramente, o meu perispírito junto ao meu espírito passa a emitir ondas de lesão. E quando ela se sintoniza a quem lesiona o outro financeiramente, as nossas ondas se encaixam e acontece comigo o que eu já fiz ao outro. Então, peraí, se roubaram as minhas plantas, significa que eu emito ondas de furtos de planta em determinado momento, seja nessa vibração ou em outra. E nesse exato momento em que a gente diz o criminoso, por que ele sintonizou comigo e não com a praça aqui do lado, que tem um monte de planta? Tem 50 carros ali na porta. Por que quando o criminoso passar, ele quebra exatamente o vidro do seu? Porque existe uma sintonia muito fina. O criminoso não faz mal a qualquer um. Não é ao acaso. A gente se sintoniza, porque segundo o livro Entre a Terra e o Céu, a nossa alma, o nosso perispírito, emite não só ondas vibracionais, mas também emite cor e emite cheiro de tudo aquilo que eu penso, que eu faço e que eu já fiz. E essa onda que eu emito se sintoniza com quem emite a mesma frequência, nós nos encaixamos e o que precisa acontecer, acontece. No capítulo 1 do livro, diz: todo desejo é manancial de poder. O desejo é uma força poderosíssima. Tudo o que você deseja virá até você. Mas a gente não está dizendo quando. Não está dizendo que é exatamente agora que esse desejo vai se realizar. Mas tudo o que nós vibramos, emitimos onda de atração. Seja esse vibrar em ação, seja esse vibrar em pensamento. Então, é aí que diz no livro que o mais difícil não é curar alguém da depressão, é fazer com que essa pessoa deseje sair da depressão. Porque nem todos os nossos desejos são bons. Aliás, a maioria dos nossos desejos são um tormento. E muitos de nós nos sentimos confortáveis na posição de coitadinho, de doente, de deprimido, e não deseja verdadeiramente sair daquela situação. Então eu vibro a doença, e é isso que eu atraio para mim. No livro, Hilário pergunta ao ministro Clarencio. O ministro Clarencio aparece também no livro e no filme Nosso Lar. Para quem assistiu Nosso Lar, o ministro Clarencio aparece lá. E no livro Entre a Terra e o Céu, Hilário pergunta para Clarencio: se toda prece e todo desejo e todo pensamento é um pedido, quem é que responde a tudo isso? E Clarencio diz: a lei, como representação de Deus que rege o universo infinito e responde a todos os pedidos e desejos por agentes múltiplos que estão na Terra. Significa que todos nós somos agentes da vontade de Deus. Então, quem atende os nossos desejos somos nós, uns aos outros, através da vontade de Deus. Se eu rezo, me ligo a Jesus, me ligo a Deus, me vibro e me ligo no padrão de amor,
eu emito ondas de amor. Então eu atraio o amor para mim. De uma mesma pessoa que esteja vibrando e emitindo ondas de amor. Se eu desejo vingança e me ligo no ódio, eu emito ondas de vingança e abro a porta para que o outro se vingue de mim. Quando alguém me faz mal e eu vou lá e me vingo, eu abro a porta para que ela venha e se vingue de mim mais uma vez. Mais um trecho do livro. Cada prece e cada pensamento se caracteriza por determinado padrão e frequência, e todos estamos cercados por inteligências capazes de se ligar ao nosso apelo. Saibamos que a humanidade e o universo são constituídas por criaturas de Deus em diversas idades e posição. São o nosso pensamento que dita a nossa frequência e, consequentemente, as nossas companhias espirituais. Então, segundo o livro Pensamento e Vida, tudo que eu penso eu projeto para fora do meu espírito, e tudo que eu desejo eu emito ondas, sejam essas ondas com cheiro e cor característica. Nós que estamos encarnados não conseguimos ver porque estamos encarnados, mas os espíritos desencarnados conseguem enxergar, e é através das ondas que eu emito que eles se aproximam de mim e realizam o meu desejo, a minha súplica, a minha prece e o retorno das minhas ações. Hoje, domingo à noite, e eu vou para o bar beber, que tipo de companhia espiritual eu vou estar atraindo para perto de mim? Quem bebe. Porque nós sabemos que no mundo espiritual não existe álcool. Então, se alguém desencarna hoje completamente viciado em álcool, como é que ele faz para adquirir o álcool no mundo espiritual se lá não tem álcool? Ele se aproxima de alguém encarnado que esteja bebendo. E ali ele consegue usufruir das energias do álcool que circula no corpo do encarnado. Ele passa a absorver a energia alcoólica do encarnado. E aí o encarnado tem que beber 2 vezes, né? Para ele e para o desencarnado. Tem que beber o dobro. E a ressaca vai ficar para quem? Só para o encarnado, porque o desencarnado não tem fígado nem cérebro, ele está desencarnado, ele é só energia. O mesmo se dá no cigarro. Se eu desencarno hoje completamente viciado, fumando 2 carteiras de cigarro por dia, no mundo espiritual não tem cigarro, o que eu vou fazer para conseguir a sensação de cigarro? Me aproximar de você que fuma. E aí eu vou passar a sugar as suas energias quando você estiver fumando. Aí você vai fumar o dobro para você e para mim. E o enfisema, o câncer pulmonar vai ser só seu, porque eu não tenho pulmão, eu estou desencarnado. As nossas ações, os nossos pensamentos, os nossos desejos emitem ondas e que trazem para perto de nós o que nós emitimos e fazemos, para que reaconteça. Como no livro dos Espíritos diz que ninguém retrocede, que só é possível evoluir porque existe a lei de evolução, a gente pode até parar de evoluir e estacionar, perder uma encarnação inteira, não fazer nada de bom, não evoluir, mas não significa que a gente regrediu. Isso significa que hoje, nesta encarnação, nós somos o melhor de tudo o que nós já fomos. Significa que essa encarnação é a minha melhor versão. Significa que você hoje
é o melhor do que você já foi ontem e nas vidas passadas. E se não for para melhorar, é melhor nem fazer, é melhor nem mexer. Porque segundo o livro Entre a Terra e o Céu, todo o mal que eu faço fica fechado no círculo do meu perispírito, esperando determinado momento para se conectar com igual vibração, para que eu sinta em mim o mal que eu fiz no outro e descristalize aquela situação. Lei de causa e efeito. Para que eu sinta em mim o que eu fiz o outro sentir, então eu esteja pronto para recomeçar. Todas as doenças, mais um trecho do livro, do corpo físico têm processo de criação na alma. O corpo é a esponja que suga da alma e do perispírito a impressão ali gravada. Então o acidente, o assassinato, o furto dos pinheiros, nada acontece por acaso. É uma impressão já gravada em mim, retornando para que dessa vez eu possa aprender com a situação e não repetir o mesmo erro. E agora quem saiba cometer erros novos, pois a vida real não é a vida material. Nós não somos um corpo vivendo uma experiência espiritual. Nós somos um espírito vivendo uma experiência material, de curto tempo, de rápida passagem. O que é 70, 80 anos diante a eternidade do nosso espírito? Se nós somos espíritos eternos. E se não der tempo de resolver nesta encarnação, eu volto na próxima com as mesmas pessoas para resolver o que nessa encarnação eu não quis resolver. Significa que todos nós temos exatamente o pai, a mãe, o filho, o marido, a esposa que merecemos. Talvez a gente até merecesse coisa muito melhor, mas é aquilo ali que eu preciso agora para evoluir. Porque nós sempre ensinamos ao outro o que já aprendemos. Nós sempre nos sintonizamos com o outro que precisa de determinada vibração e sintonia. Se nenhuma folha cai da árvore por acaso, diz a Bíblia, os nossos encontros aqui na Terra não são por acaso. Eu tenho algo a te ensinar e você tem algo a me ensinar. Então, você é exatamente o pai e a mãe que o seu filho precisa. Eles têm a aprender o que você precisa ensinar. As nossas vibrações se sintonizam e nos trouxeram para esse mundo para que possamos nos reajustar. A cristalização em nosso perispírito é tão profunda que no livro conta de um senhor que em 1869 disputava uma mesma donzela com outro rapaz. E para não perder a donzela, ele envenena o seu concorrente
que morre. Nenhum dos dois fica com ela. Esse senhor que envenena se casa com outra, tem filhos e desencarna. Ao desencarnar, ele se sente preso ao assassinato que cometeu e fica 85 anos suplicando, pedindo perdão a quem ele assassinou e dizendo que essa pessoa que ele assassinou o persegue. Mas esclarece Clarencio que essa pessoa que ele assassinou há 85 anos atrás já está reencarnado e nunca o perseguiu. O que o persegue verdadeiramente é a cristalização da culpa impregnada em seu perispírito. É a mente que é pura energia fixada na cristalização do erro, que até criava um algoz espiritual. Ele chegava a ver o espírito perseguindo e não tinha nada. Era simples cristalização do erro no perispírito. Provavelmente vai reencarnar com sentimento de culpa. Nem todas as situações são idênticas, existem inúmeras possibilidades. Vou citar uma das possibilidades. Não significa que aconteceu ou que aconteça isso com todos. Pode ser que na próxima encarnação ele se sintonize com algum criminoso, a energia dos dois se ligue e ele morra envenenado, para sentir nele o que ele fez outro sentir. Existe outra possibilidade dele reparar esse erro? Existe. Inúmeras. Essa é uma das possibilidades que eu estou levantando. Só poderá ser possível para aqueles que aprenderem a controlar a própria mente e o próprio desejo. O Evangelho é o maior educador das emoções. É por isso, então, que nós, que nos dizemos espíritas, precisamos estar prontos para a maturidade e ter certeza em nossos corações que tudo o que eu desejar ao outro cristalizará em mim e nos fará reconectar mais cedo ou mais tarde. No livro Entre a Terra e o Céu conta também outra história. Uma jovem conhece um homem mais velho que tem 2 filhos pequenos recém-separados. Ela se casa com ele e ele dá muita atenção ao filho caçula, ao pequeno. E ela sente muito ciúme da tamanha atenção que ele dá ao caçula. Ela passa a desejar que o caçula morra. Todos os dias ela deseja que ele morra. E ele morre afogado. Ela não pôs a mão nele e nem auxiliou no processo de afogamento dele. Mas ela se sente culpada. E Clarencio esclarece que o desejo dela em que ele morresse auxiliou na sua morte. É certo que nessa encarnação ele teria um desencarne prematuro, mas ela, com seu desejo de que ele morresse, auxiliou, antecipou e o empurrou para a morte. Não sou eu que estou dizendo, é André Luiz, no livro Entre a Terra e o Céu. Então ela passa para a cama em depressão, se sentindo culpada e sendo obsediada pela mãe da criança que já estava no mundo espiritual. A mãe da criança que já estava desencarnada via que ela emitia vibrações desejando que ele morresse. Então ela sente, a mãe, que ela é culpada. Ela se sintoniza no mesmo padrão da mãe, porque ela se sente culpada
e faz a obsessão na linha perfeita, porque nada acontece por acaso e tudo é sintonia. Nós só somos obsediados quando nos sintonizamos na mesma vibração do obsessor. Então, a maturidade espírita é quando o Evangelho sai de fora e vem para dentro de nós. Então a saída está dentro, em controlar os nossos desejos, em controlar os nossos pensamentos, para que possamos evoluir mais rápido, sofrer menos e sintonizar com um manancial de amor. Porque quando eu me sintonizo a Jesus, eu faço a sintonia com o amor e eu passo a vibrar amor e me conectar com o amor. Nós, espíritas, precisamos das lições que já conseguimos aprender para transmitir. A lição de Clarencio no livro é que nós somos transformadores da divindade, que Deus é o sol de infinita bondade e nós somos luzes a dividir, a refletir e a iluminar. Mas só se nós fizermos a sintonia com a luz. Que estejamos cientes de que nada que nos acontece é por acaso, de que tudo o que recebemos fomos nós que causamos e que atraímos. Por mais que no momento da dor é muito difícil a gente acreditar que merece passar por aquele sofrimento, mas ele no mínimo vai nos deixar mais forte. No mínimo o sofrimento vai aumentar a nossa fé, porque é na hora da dor que a gente passa a rezar várias vezes ao dia. É na hora da dor de barriga, no meio da rua, que a gente diz assim: meu Deus do céu, onde tem um banheiro? É na hora da dor que a gente lembra de Deus. E toda dor é placa de advertência de que estamos no caminho errado e é preciso recalcular a rota. Toda vez que doer, lembre: eu estou ou estava fazendo errado. É preciso mudar a direção, pois somos nós, todos nós, que realizamos as preces que nós mesmos fazemos. Somos um realizando a prece e o desejo do outro, claro que intuídos pela vontade de Deus. Se eu rezo pedindo amor, Deus vai me mandar o amor através de alguém que esteja na conexão do amor. Significa que as nossas sintonias se cruzaram. Se eu vibro em desejo de ódio e de vingança, para Clarencio é como se eu fizesse uma prece, porque todo desejo é uma prece. Eu vou me sintonizar com o ódio e a vingança. Estejamos cientes que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Muito obrigado, boa noite.